E o nosso passo a passo de hoje é especial para quem ama aquele trilho com motivos florais. Gente, olha que lindeza, que delicada que ficou essa peça. Ele é uma pecinha super rápida de fazer, econômica também. Vocês vão amar. Então, bora lá produzir essa lindeza, mas antes já me conta aí de onde que você está assistindo esse vídeo. Bora ver em cada cantinho que ele vai chegar. De tamanho, pessoal, a nossa pecinha ela ficou com 42 centímetros aqui na largura, tá? E aqui no comprimento da nossa peça, ela ficou com 98 centímetros. Mas no vídeo eu explico você a fazer do tamanho que você desejar. E no pezinho, gente, vamos ver aqui com quanto que ficou a nossa peça. Olha só, no pezinho ficou com 422 gramas, tá bom? Então, é uma pecinha bem leve também, tá? Que acaba sendo muito econômica também. De material, pessoal, a gente vai tá utilizando de fio, tá bom? Basicamente, essas 3 tonalidades. Ambos são fios, tá bom? Da Barroco. Eu gosto muito de trabalhar com a Barroco pra trilhos, né? E principalmente quando é florzinha, porque a Barroco, ela deixa uma peça mais macia, mais delicada. Então, se você me perguntar aí, Glau, qual a melhor linha para trabalhar para fazer esse trilho, eu aconselharia a Barroco por conta da delicadeza, tá bom? E aí, ó, vamos estar utilizando os 3 fios, tô utilizando a Max Color mesmo, tá bom? Esse daqui é a cor lavanda, que é a cor 6394. Essa daqui é a cor ouro, tá bom? É o amarelo ouro, que é a cor 1449. E tô trabalhando também, tá bom? Com a cor branca, que é, o código dela é 8001. Ambos são fio número 6, tá bom? Então, todas fio número 6. Como vou estar trabalhando com o fio número 6 com elas, tá? A gente vai estar utilizando a nossa agulha de 3,5 milímetros e vamos utilizar também, tá bom? Uma tesourinha para fazer os arremates. Lembrando que qualquer um desses materiais, tá bom? Tanto os fios, quanto a agulha, a tesourinha, a nossa fita métrica de bichinho também, tá? A balança, vocês encontram tudo disponível aí na lojinha abaixo, tá? Tá tanto aí no link abaixo do vídeo, quanto na descrição do vídeo também, tá? Então, se quiser comprar produtinhos com preços ótimos, corre aí embaixo e vai lá garantir o de vocês. Bom, então a gente vai iniciar, né, o nosso trilho pelos miolinhos da nossa florzinha. Basicamente, para fazer meus miolinhos, eu tô utilizando a cor amarelo ouro, né, e a lavanda, e aí o branquinho vai ser pra gente fazer as pétalas. Então, eu vou começar aqui com o miolinho roxo, tá? Você começa aí pela cor de sua preferência, não sei se você tá fazendo o seu trilho nas mesmas tonalidades que a minha, tá? Então, você inicia aí por uma das cores que você estiver utilizando para fazer seu miolinho. Vamos pegar aqui, ó, o fio, tá bom? E vamos fazer um círculo mágico. Para quem ainda não sabe fazer um círculo mágico, é muito fácil, ó. Você vai pegar a linha, posicionar dessa maneira no seu dedo, ó. Vou passar aqui ela enrolando o meu dedo indicador, ó, fazendo como se fosse a letrinha E, ó. Se eu tirar aqui, ó, tenho a letrinha E, tá vendo? Você vai colocar a letrinha E de cabeça para baixo, vai pegar a sua agulha, coloca a linha aqui por dentro e puxa esse fio aqui por dentro, ó. E aqui a gente vai subir um total de 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntes. Fez as 3 correntinhas, eu gosto sempre de puxar, ó, esse fiozinho aqui e círculo mágico concluído, tá bom? Bom, gente, nós vamos precisar de um total de 24 pontos altos aqui dentro, tá? Do nosso círculo mágico. Essas 3 correntinhas que a gente subiu já tá valendo como um ponto alto. Então, a gente vai fazer mais 23, tá bom? Contando com ele para ficar com os 24 pontinhos altos. Então, já temos um ponto alto das correntes. Enrola a linha na agulha, vou lá dentro do meu círculo mágico e trabalho, ó, mais um ponto alto. Ficando assim com o meu segundo ponto alto. Enrola a linha, vou lá dentro do círculo mágico, trabalho mais um ponto alto. Ficamos com 3 pontos altos. Vou pro meu quarto. 4 pontos altos. 5 pontos altos. 6 pontos altos.
7 pontos altos, 8 pontos altos, 9, 10, 11, 12 pontinhos altos, 13, 14, 15 pontinhos altos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 pontinhos altos. Trabalhou os 24 pontinhos altos, tá? Chegou a hora agora da gente fechar um pouquinho o nosso círculo, ó. Então, eu vou pegar aqui o meu fio do círculo mágico e vou dar uma apertada. Atenção aqui, tá, pessoal? A gente quer que fique uma bolinha aqui no meio, tá bom? Então, eu não vou apertar demais pra fechar essa bolinha, assim como eu também não vou deixar essa bola grandona demais, tá bom? Então, deixa, ó, um círculozinho que não seja muito grandão, tá bom? Mas também não deixa ele muito apertado. Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Fez, apertou, né, um pouquinho o círculo. Venho aqui com a minha agulha, ó, em cima da terceira correntinha. Vou colocar a minha agulha dentro, dessa maneira. Venho com a minha tesourinha, ó, vou arrematar meu fio lá por trás. A gente vai puxar agora, ó, esse fiozinho aqui pra frente, ó, passando por dentro, ó, do nosso fio que tava na agulha. Venho agora, ó, em cima do segundo pontinho alto, tá vendo? Só que lá por trás, ó, pega a agulha lá por trás, coloca aqui em cima do segundo ponto alto, pego aqui o meu fio que eu arrematei e mando lá pra trás. Ficando dessa maneira aqui na frente, ó, fica perfeitinho. Aqui atrás, ó, vou pegar esse fio que era do círculo mágico, tá bom? E vou aproximar ele mais do nosso fiozinho que a gente finalizou lá, ó. Então, venho aqui em algum pontinho próximo, tá bom? Pego aqui minha agulha, ó, e passo esse fio por dentro só pra aproximar o meu fio inicial do meu fio final, tá bom? E aqui a gente vai dar 3 nozinhos pra gente fazer o arremate. Esse primeiro nó que a gente vai dar agora, ó, um nó comum, tá bom? Ó, passa o fio, dá o nozinho. Só que esse fiozinho, esse nó que a gente vai dar agora, a gente vai dar um nó folgadinho, tá? Desse jeito aqui, folgadinho. Se eu apertar, ele vai diminuir o tamanho das minhas correntinhas aqui, e essa bolinha, ela não vai ficar redondinha assim, perfeitinha, tá bom? Ela vai acabar apertando o ponto, aí fica uma bolinha mais feinha, e aparece na peça, tá bom? Na produçãozinha da peça. Então, deixa esse nozinho mais folgadinho, ó. Aí, você volta aqui atrás e dá mais 2 nozinhos. Esse segundo eu também não vou apertar muito, tá bom? Mas o terceiro eu vou deixar ele bem apertado, que é pro nosso nó não se desfazer, tá? Então, ó, o terceiro nozinho, deixa ele bem apertadinho. E aqui é só arrematar esses restinhos de linha que ficaram. E miolinho, tá bom, da nossa florzinha concluída. Você vai repetir essa mesma sequência com o fio amarelo também, tá? Ó, já fiz aqui, olha só. Então, a gente vai ficar com miolinhos, tá bom? Com bolinhas de 24 pontinhos altos, tá? Pros miolinhos da nossa flor. Quantos miolinhos eu vou precisar fazer? Aí vai depender, tá bom, do tamanho da peça que você tá querendo fazer. Se você quer que a sua peça fique do mesmo tamanho da minha pecinha, tá bom? Cada florzinha daquelas que a gente faz, ela tem, em média, 14 centímetros. Então, vocês têm que imaginar que cada miolinho aqui que vocês estão fazendo tem 14 centímetros. Aí, você vai multiplicar aí e vai ver o tamanho da pecinha que você quer fazer. Caso você queira fazer menor que a minha, ou caso você queira fazer ela maior, tá bom? Maior ou menor.
minha pecinha, tá bom? Ela fica com 3 flores na largura dela, né? São 3 flores na largura. E no comprimento eu fiz 7 flores. Então, a gente vai precisar de um total, tá bom? De 11 miolinhos na cor amarela, se você estiver fazendo, tá? Como eu falei, a sua pecinha do tamanho da minha. Então, vão ser 11 miolinhos, tá bom? Na cor amarela, porque o amarelo é a cor que predomina no meu, né? Porque as 2 pontinhas iniciais e as 2 pontinhas finais são com flores com miolinho amarelo. Então, 11 miolinhos amarelo e a gente vai precisar de 10 miolinhos na cor lavanda, tá bom? Aí, agora, vocês produzam os miolinhos de vocês e eu encontro vocês na parte 2, tá? Pra gente dar continuidade. Ah, pessoal, mas antes de finalizarmos, um aviso rapidinho, tá bom? Como a rotina do nosso canal mudou e a gente tá com novos inscritos, os vídeos do canal, eles saem toda segunda, quarta e sexta-feira. O passo a passo de cada pecinha aqui produzida no canal é dividida em 3 vídeos, tá bom? Sendo o vídeo 1 e o 2 como uma apresentação e uma demonstração da metodologia de ensino. E aí, se você gostar, ver que faz sentido pra você, a parte 3 ela vai estar disponível para os membros do canal. A área de membros ela é dividida em 3 categorias, tá bom? Nós temos a categoria Super Fã, que é com um investimento simbólico de R$ 4,50. Nele você vai ter acesso a todos os vídeos postados de janeiro de 2026 para trás, tá bom? Nós temos também a Super Fan Plus, que é com um investimento simbólico de R$ 11,90. A finalização dessa pecinha aqui, tá bom? Que a gente está produzindo agora vai estar nessa categoria. Temos também a Super Fan Elite, que é de R$ 29,99. O diferencial dela, tá bom? É que você vai ter acesso a todos os conteúdos já postados aqui no canal. E além disso, a cada 6 meses, na assinatura, você ganha um brinde de fidelidade exclusivo com uma peça aqui do canal. Aí, todas essas categorias, tá bom? Elas dão acesso ao grupo exclusivo de membros. Basta você clicar em ver benefícios, acessar o link do grupo e aí a permanência lá é vitalícia e você pode ficar o tempo que você quiser. Ah, Gal, mas você tá cobrando pra ensinar? Não, pessoal, quem já me acompanha aqui no canal há mais tempo, né, sabe que hoje eu não faço mais crochê para venda. Hoje eu faço faculdade de farmácia de segunda a sexta-feira, é o dia inteiro. À noite eu ainda faço faculdade de enfermagem e aos finais de semana eu trabalho como técnica de enfermagem no pronto-socorro de uma outra cidade. É assim, uma rotina bem corrida. Mas para não deixar faltar, né, os vídeos aqui no canal, eu criei a área de membros, que é para me ajudar, né, na compra dos materiais, para a confecção das peças, para pagar os aplicativos de edição, vídeo e imagem, né, e também para pagar o videomaker, que é quem me ajuda nessas edições. E aí essa contribuição ela é totalmente convertida para trazer vídeos de qualidade para vocês. Se você for levar em consideração, cursos aí de crochê pelo Instagram, eles custam em média 50, 150 e chegam até a R$300. E você só tem acesso ao conteúdo depois que você paga. Aqui não, a parte 1, 2 está disponível para vocês, e aí se valer a pena, né, se você vê que gostou, aí sim que você assina e assiste a parte 3. Ah, Glau, mas eu não consigo ser membro agora, eu vou ficar sem fazer crochê? Não, gente, aqui no canal tem mais de 100 passo a passos totalmente liberados e gratuitos para você não parar de produzir. E além disso, às vezes a gente também faz sorteios de membros, tá? Então, para participar desses sorteios, basta você comentar, interagir, curtir os vídeos, compartilhar, tá bom? Que vai ter chance de você cair nesse sorteio e acabar virando uma membro aqui do canal também, ganhar uma assinatura aí gratuita por 30 dias. Bom, gente, recado dado, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus!